Bom dia, amigos. Eu sou Paulo Brito, eu sou jornalista, sou editor do portal CISO Advisor, que é especializado em segurança cibernética. Hoje nós trouxemos para o nosso CISO Talks um assunto que vai ser esclarecido por um especialista da Deloitte, que é o Felipe Gomes. Felipe Gomes vai dar várias explicações para nós sobre a aplicação de inteligência artificial generativa nas operações, nas atividades de segurança cibernética. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Agradeço o convite, o seu, da CISO Advisor. É um prazer estar falando com vocês. Felipe, eu vou pedir para você se apresentar. Eu falei especialista muito genericamente, eu sei que o seu currículo é bastante grande. Eu peço para você se apresentar para quem está nos assistindo. E eu tenho uma porção de coisas para perguntar para você, logo depois que você fizer a sua apresentação. Obrigado. Sou Felipe Gomes, sou sócio da Deloitte, do nosso time de cibersegurança. A Deloitte possui uma vertical que nós chamamos de Deloitte Cyber. No Brasil, nós somos mais de 300 profissionais dedicados somente à cibersegurança. Atualmente, eu lidero o pilar de Cyber Strategy and Transformation, embora eu tenha um passado bem intenso em privacidade e proteção de dados. Tenho batalhado junto com os meus clientes, grandes empresas, no tema de segurança há muito tempo, e ultimamente me dedicado a entender, acho que todos nós, no mundo inteiro, estamos entendendo e tentando tirar o maior proveito possível das soluções de inteligência artificial, tanto para nossa defesa, quanto para a defesa dos nossos clientes. Felipe, o mercado hoje vive a gente pode dizer, uma hype, né, com inteligência artificial generativa. E muita gente, mas muita gente mesmo que eu conheço, inclusive gente da área, acha que inteligência artificial está chegando agora. E a gente sabe, você sabe melhor do que eu, que inteligência artificial está aqui há 50 anos, ou talvez até um pouco mais. Acho que a primeira coisa que seria interessante da gente contar é assim, o que é esta inteligência artificial generativa que está, enfim, surgindo agora ao alcance até dos consumidores, né? E como é que isso está trazendo benefícios para a segurança cibernética dos seus clientes, especialmente. Obrigado por permitir abordar esse ponto, Paulo. É um ponto que a gente sempre comenta, né? Inteligência artificial é um tema já utilizado em segurança há bastante tempo. Nós temos soluções, nós chamamos de soluções preditivas, né? Soluções de antivírus, né? EDRs. Nós temos soluções de firewall que se auto-configuram a partir de ameaças identificadas. Então, a inteligência artificial é uma realidade para a segurança há algum tempo. Né? Não é um tema novo. O que a gente percebe nesses últimos tempos é a massificação do uso e a ampliação da camada, né, das massas de dados existentes e disponíveis para soluções de inteligência artificial generativa, o Gen AI. Né? Essas massas de dados ampliadas, né, favorecem o desenvolvimento de novas tecnologias. O cenário ainda é muito incerto, né? Acredito que todos nós ainda estejamos tentando entender, né, os impactos e os usos, né, as formas de uso dessas soluções. Mas já é também uma realidade, já é um fato que essas soluções que eram, não soluções, vamos botar os conceitos de inteligência artificial que eram utilizados na defesa, né, em mecanismos de defesa, já podem ser utilizadas como formas de ataque.
nós já percebemos que essas soluções podem ser utilizadas para a elaboração de códigos maliciosos, para exploração de códigos vulneráveis, para identificação de brechas de segurança em algumas empresas. Então, a massificação do uso, inevitavelmente, amplia o uso do ponto de vista de segurança, mas também habilita uma série de novas ameaças de segurança que não existiam há algum tempo, né? Ou que passaram a ser utilizadas a partir da massificação do uso da inteligência artificial generativa. Quando a gente vê assim, uma quantidade de plataformas disponíveis gratuitamente ou por assinatura, né, dá a impressão para o mercado de que se pode pegar qualquer dessas plataformas e utilizar em seu próprio proveito. Eu, olhando daqui, fico pensando que assim, essas plataformas todas, elas precisam de um aprendizado, tá certo? Como eu não sei que aprendizado a plataforma teve, com o que ela aprendeu, não é arriscado para mim, como, vou dizer, leigo ou não especialista, adotar essa solução na minha empresa para fazer a minha segurança cibernética? Isso a gente tem tentado explicar, até de uma maneira um pouco mais intensa e repetitiva, para os nossos clientes e até para os usuários gerais, né? A inteligência artificial, ela aprende e elabora suas respostas a partir de conhecimentos obtidos em grandes bases, de grandes massas de dados, né? Então, inevitavelmente, ao utilizá-la, né, nós estamos a alimentando também, no mesmo momento. Isso gera muitas preocupações em relação à propriedade intelectual, sobre o quanto nós estamos tornando públicas informações que deveriam estar restritas somente às empresas. Ao fornecer uma determinada informação e pedir um resumo, né, vamos colocar nas soluções de inteligência artificial generativa mais comuns ultimamente, em que você entrega um relatório extenso e solicita um resumo ou uma apresentação. Você está entregando toda aquela informação intelectual que foi produzida a partir de muito conhecimento, conhecimento que talvez tenha levado anos para ser construído, para uma base de dados que vai permanecer ali e vai ser utilizada em outros locais. Então, há, de fato, preocupações muito fortes. E aí, falando um pouco do meu passado recente relacionado à proteção de dados, é, sim, um grande risco à proteção dos dados e à propriedade intelectual das empresas, né? Uma das bases dos ataques hackers é a engenharia social. A engenharia social, ela fornece informações úteis para a articulação de um ataque. Então, ao fornecer informações sobre o indivíduo, ou sobre uma empresa, ou sobre um produto, ou sobre um estudo realizado, você pode estar fornecendo informações que vão ser, talvez, não o foco direto de um determinado ataque, mas que talvez ajude na orquestração de um eventual ataque contra você ou contra a sua empresa. Então, contado desse jeito que você acabou de explicar, a gente acaba concluindo que a própria inteligência artificial ela é uma superfície de ataque, né? Ela é um prolongamento da superfície de ataque da empresa quando é utilizada dessa maneira. Ela pode se tornar, mas talvez mais severo do que isso é o compartilhamento de informações sensíveis, que às vezes o usuário final não tem essa percepção, mas que pode se tornar alvo de ataque. Ou seja, nós já vimos em algumas ocasiões, eu vou dar um exemplo muito básico, e eu espero que isso não esteja sendo repetido no mercado.
mas em que desenvolvedores solicitam essas tecnologias a elaboração de trechos de código. Aí você captura aquele trecho que foi desenvolvido por uma inteligência artificial e a aplica dentro de uma solução, de uma aplicação da sua empresa, que pode estar exposta. Então, você está pegando um trecho de um código que, teoricamente, foi construído a partir de uma base pública e trazendo para dentro de uma aplicação da sua empresa. Então, você está deixando, de certa forma, a sua aplicação mais vulnerável. Isso é um erro básico, mas é um erro que acontece. Ou seja, mal comparando, você transformou a sua aplicação privada em open source. De certa forma, sim. A resposta, mesmo a resposta sendo mais ou menos óbvia, qual é o cuidado que, então, as empresas precisam tomar para que isso não aconteça? Porque o cara de desenvolvimento pode pensar de usar dessa maneira, o cara do marketing pode pensar, o pessoal do conselho pode pensar de utilizar também. Como é que é preciso pensar na utilização desse recurso sem expor a empresa com esse grau de risco? Ele precisa fazer uma avaliação do que pode ser automatizado ou agilizado frente a uma avaliação de custo-benefício, né? Então, dá um exemplo. A elaboração de um código, de uma aplicação web, você pode gerar isso de uma maneira muito mais ágil, mas o risco associado a isso é muito alto. Então, numa avaliação de custo-benefício, essa é uma camada do seu processo de negócio, do seu trabalho, que deveria ser repensada. Você não deveria aplicar, pelo menos em fontes públicas, utilizar fontes públicas para elaborar processos mais sensíveis do seu negócio. Existem outros que podem ser, de fato, acelerados por meio dessas tecnologias. Então, a gente sempre recomenda uma avaliação de custo-benefício, considerando o risco da aceleração daquele processo de negócio. O segundo ponto é que já existem formatos de utilização onde você consegue internalizar o uso dessas tecnologias. Obviamente, não vai ser num formato tão acessível do ponto de vista financeiro, mas onde você consegue trazer para dentro do seu ambiente, dentro das suas barreiras de proteção, aquelas massas de dados que vão ser utilizadas para a geração de conteúdo, geração de outras informações. Você consegue internalizar essas informações e, a partir dali, você utilizar inteligência artificial a partir de uma base mais protegida. É o que eu ia perguntar, assim, se fazia sentido uma empresa, uma corporação, claro, pensar em ter a sua própria plataforma para proteger os dados dessa maneira que você está apresentando aqui. Faz sentido pensar dessa maneira, de ter a sua própria plataforma? Eu diria que todas as grandes empresas no mundo hoje estão nesse dilema, porque faz sentido, mas é uma alternativa muito mais custosa, de fato. Porque não sendo assim, ou seja, sendo necessário usar uma plataforma de terceiros, acho que a empresa, o pessoal de segurança da empresa pode pensar como já se pensou de nuvem, estou usando o computador dos outros, né? E nesse caso, várias coisas podem acontecer, inclusive chegar-se a resultados que são tendenciosos, né? Como é que se pode garantir que os modelos generativos utilizados aí para a segurança cibernética não sejam assim suscetíveis a tendências que vão comprometer a eficácia dessa solução? Esse é um dilema, né, e uma realidade da confirmação de informações incorretas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Que há exercícios que comprovam que a inteligência artificial ela pode tender a entregar a resposta desejada pelo usuário.
porque a massa de dados que ela possui, é uma massa de dados que vai confirmar, vai corroborar aquela ideia, aquele modelo, aquele raciocínio desejado pelo usuário, né? Nesse caso, você pode estar confirmando uma ideia que é errada. Ou seja, a inteligência artificial, ela te entregou a informação que ela tinha disponível e que confirma. Mas o início, né, a ideia, o raciocínio, ou aquele modelo que pode estar equivocado. Talvez a gente fale um pouco mais para frente sobre a relevância do papel humano no uso dessas tecnologias. Porque se eu estiver utilizando a inteligência artificial para validar um modelo que está incorreto, teoricamente o erro não está na inteligência artificial, está na concepção do modelo por um humano, vamos colocar dessa maneira. A gente tem um exemplo que é até engraçado, que aconteceu com uma colega nossa, acho que do Washington Post, fez uma experiência de pedir que uma dessas plataformas gerasse, pegou uma imagem dela e pediu que ela gerasse uma pessoa gorda. Ela não é gorda, pediu para gerar uma pessoa gorda. Foi impossível. A plataforma fez várias tentativas, ela pedia mais gorda, a plataforma não fazia mais gorda de jeito nenhum. Fazia assim gorduchinha, mas não conseguiu fazer uma pessoa obesa, né? Então, acho que é isso que você acabou de exemplificar, né? Ou seja, ela vai dar aquele resultado esperado por aquilo que ela aprendeu. Exato. E nós estamos ainda num momento de inteligência artificial que depende de um comando humano. Então, se o comando ele direciona para uma resposta ou a construção de um modelo incorreto, se o comando ele é incorreto, nós temos aqui dois pontos, tá? O comando ele pode ser incorreto e a minha massa de dados pode ser limitada. Então, a gente precisa sempre levar outros fatores de avaliação para determinar se aquele resultado obtido é um resultado válido ou não. Do contrário, nós poderemos estar sendo conduzido a falsos positivos, em que eu acredito que algo é verdadeiro, eu tenho aquela comprovação, mas no final do dia não é. A presença do humano aí parece que é fundamental em vários aspectos, né? Até porque é a gente mesmo que faz essa alimentação da plataforma, do sistema, né? É claro que, como você falou, a alimentação pode ser manual, humana, mas pode ser automática, né? De uma plataforma para outra, e assim funciona a generativa. Como é que a gente pode garantir que o humano permaneça no centro da decisão final, no final do dia, né? Até para que a inteligência artificial não tome funções como a minha, ou como a sua, espero como que a nossa, como de nossa. todos nós, né? Esse é um ponto muito debatido na sociedade de uma maneira geral, né? Globalmente. As soluções de inteligência artificial, elas ainda não desenvolveram ou foram desenvolvidas, né, para ter uma visão, uma amplitude de contexto que um ser humano possui. Como nós falamos, elas constroem, né, os seus resultados a partir de massas de dados que, embora sejam muito extensas, ainda são limitadas frente a todo o conhecimento adquirido pelos seres humanos, né? Muitas vezes, essas construções ou respostas, elas podem conduzir a análises ou caminhos incorretos, já falamos sobre isso também. A gente precisa ter em mente que, no momento que nós vivemos de inteligência artificial, sobretudo essas generativas, né, utilizadas no dia a dia, de um trabalho corporativo, elas são muito úteis, muito de fato, para encurtar caminhos, para acelerar a obtenção de alguns resultados. Quando você possui uma
extensa massa de dados e você precisa identificar padrões ali dentro, são ferramentas muito úteis para isso. Mas você ainda assim precisa de uma avaliação humana para validar se aquilo dali, de fato, está entregando o resultado correto. Eu posso pedir um resumo de um livro e ter o resumo. Não é uma atividade muito crítica. Mas a partir do momento que eu utilizo uma ferramenta, uma solução de inteligência artificial para identificar padrões dentro de uma massa de dados que vai definir uma decisão de negócio, nós não podemos confiar só naquilo. Nós precisamos ter a percepção humana, a avaliação de contexto, para verificar, para assegurar que aqueles resultados foram, de fato, verdadeiros. Tá? Isso a gente tem apresentado muito isso para os nossos clientes. Existem soluções em segurança, trazendo para o nosso mundo de segurança da informação, soluções de segurança geram muitos logs, massas muito grandes de logs. Né? E você aplica soluções de inteligência artificial para fazer aquelas análises em cima daquela massa de dados. Você encurta o caminho. Então, você precisa ter algum tipo de critério humano na definição daquelas análises. Nós não recomendamos ainda que somente o resultado da inteligência artificial direcione uma decisão de negócio, uma definição técnica. Precisa, sim, de uma avaliação especialista, humana, consciente sobre aquele resultado. Como você falou de logs, log é aquilo que a gente conhece, que é aquele arquivo cheio de registros, milhões, milhares, bilhões de registros. E ali dentro, eu acho que é uma pergunta que muita gente quer saber, como o que a inteligência artificial pode descobrir em relação às ameaças, assinaturas de vírus, assinaturas de malware, tráfego malicioso, que tipo de coisa a inteligência artificial generativa pode encontrar ali para duas coisas: derrubar uma ameaça imediatamente ou prever alguma coisa que irá acontecer. Tem essa possibilidade também, Felipe? Excelente. Posso te dizer que, não boa parte, mas talvez a maioria das soluções de segurança mais avançadas hoje já possuem algoritmos de predição, né? De detecção antecipada de determinados eventos. Você consegue, a partir de captura em outras localidades, se um determinado ataque foi orquestrado por um caminho, por uma forma, você consegue, de uma maneira mais ágil, replicar aquilo para os demais clientes que utilizam aquelas tecnologias. Né? Talvez o grande dilema hoje de segurança seja o custo disso. Né? Você gera um consumo muito grande de armazenamento, de tráfego, de processamento. Como que nós conseguimos, com a utilização dessas tecnologias mais avançadas de diversos fabricantes, né, reduzir o custo consequente desses exercícios de previsão, de detecção antecipada? Existem tecnologias, e a Deloitte possui algumas, que estão auxiliando as empresas a fazer uma análise antes de conduzir, antes de carregar aquela massa de log para as ferramentas de segurança que são mais custosas. Assim, como que eu consigo ter detecção antecipada, ter resposta automatizada, porque muitas respostas podem ser tomadas de maneiras mais rápidas e em um volume maior do que o que o humano consegue fazer. Mas como que eu consigo habilitar essas possibilidades sem um grande impacto em investimento, sem precisar investir um mundo de dinheiro?
soluções de segurança já possuem essas capacidades, muitas delas já possuem a capacidade de detecção antecipada, de resposta automatizada, mas, ao mesmo tempo, muitas, por conta do volume de dados gerado de informação processada, acabam gerando um custo muito elevado para as empresas. Então, o que a gente tem avaliado muito com os nossos clientes, e tem visto como tendência, é como que nós conseguimos habilitar essas possibilidades, detecção antecipada, resposta automatizada, redução da interação humana, porque no final do dia, quanto mais especializado o profissional se torna, menos atividade repetitiva ele quer fazer. Ele quer dedicar aquele tempo dele a pensar, a elaborar coisas novas, e não somente repetir atividades de segurança somente. Então, o que a gente conseguir tornar automatizado reduz o esforço humano. Só que essa automatização, em muitas vezes, acaba levando custo. Como é que a gente consegue habilitar essas possibilidades, reduzindo o custo da adoção? Entendi. Os fornecedores de solução vão me odiar por fazer essa pergunta para você, embora a resposta também seja mais ou menos óbvia, é que isso que você acabou de descrever, eu não vejo que seja possível, a não ser por meio de serviços gerenciados. Está correto? Talvez um passo antes esteja mais associado em avaliações criteriosas de riscos das empresas, para que você consiga, uma vez que essas soluções, né, de tecnologia de segurança e até da adoção de Gen AI, né, de Generative AI, sejam custosas, como que eu consigo aplicá-las naqueles pontos prioritários? Quando a gente percebe movimentos como esse, a gente acaba percebendo movimentos de querer aplicar para tudo. E aplicar para tudo pode fazer com que você não aplique para nada. Então, o meu trabalho em Cyber Strategy na Deloitte é justamente assessorar as empresas a identificar os seus pontos prioritários e ser muito preciso na aplicação das tecnologias, onde, de fato, elas vão ser mais úteis. A gente não percebe muito isso, a gente acaba percebendo movimentos onde eu quero colocar para tudo, e eu gero uma grande massa de dados, não consigo analisar, aí eu tento colocar inteligência, aí eu começo a gerar necessidades de aplicar uma inteligência artificial para simplificar aquela massa de dados que eu gerei, que talvez eu não precisasse ter gerado se eu tivesse sido mais preciso. Então, eu diria que antes da adoção das tecnologias, tanto de segurança quanto de Generative AI, as empresas conseguissem conduzir esses exercícios, né, de identificar, e aí precisa de tempo, não é profissional júnior que vai fazer esse tipo de trabalho, que vai conseguir apontar exatamente aqueles pontos mais sensíveis para você priorizar e ali você aplicar tudo que você puder. E trabalhar para reduzir a probabilidade dos outros riscos. Talvez naquele risco eu não precise aplicar todo esse ferramental. Talvez, então, de uma maneira geral, essa é a mensagem que eu passo para as empresas, né? Antes de adotar tecnologia, antes de avançar para o uso da inteligência artificial, façamos um exercício prévio, estratégico, de identificação dos riscos, de priorização desses riscos, para que a adoção seja uma adoção direta, específica, onde de fato ela vai ser útil. Senão você vai, mal comparando, usar um canhão para acabar com o carrapato, né? De uma maneira informal, e aí muitas das vezes eu acabo sendo mais informal, mais coloquial, eu brigo com meus clientes falando, nós não podemos dar tiro de metralhadora, nós vamos dar um tiro de sniper aqui. Nós não estamos na infantaria, nós estamos como sniper aqui. Então a gente precisa, aquele tiro, ele vai ser mais caro individualmente, né? Mas ele vai ser muito mais preciso, direto, e vai resolver aquele teu problema que está lá. E você não vai precisar gastar um mundo de dinheiro tentando resolver tudo da mesma maneira. E gastar tempo e gente também, né, que é o mais caro.
Felipe, essa conversa nossa podia durar várias manhãs, né? Várias outras manhãs, que isso aqui não acaba. Mas eu acho que você trouxe aqui enormes esclarecimentos aqui sobre esse tema para quem está precisando utilizar essa tecnologia. Eu teria muitas outras perguntas, mas o nosso vídeo não vai ser tão longo dessa vez. E queria saber se você queria acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, mas é importante para o mercado, para os clientes, para quem está interessado no tema. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, Paulo, agradecer ao Caesar Advisor, agradecer a todos que estão assistindo a gente. É um grande prazer poder conversar. Ficaria dias aqui batendo papo sobre segurança da informação, sobre cibersegurança. E a mensagem que eu passo para todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora, vamos conversar. Vai ser um prazer compartilhar o que a gente já sabe e aprender com vocês aquilo que vocês já sabem. Nós não somos donos da verdade, sempre aprendemos nas nossas conversas. Teria muitas outras coisas aqui para falar, mas em respeito ao tempo, eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição de todos para uma conversa sem compromisso para a gente trocar informação. Legal. Depois, a assessoria de imprensa da Deloitte vai proporcionar aqui um endereço para quem quiser fazer um contato com a companhia. E eu agradeço aqui, Felipe, a sua presença, a sua boa vontade e o seu tempo para esclarecer esse tema que é uma hype no mundo inteiro. Muita gente acha que já conheceu, mas eu acho que tem muita coisa para entender e não se aprende do dia para a noite. Tem que passar muitos anos estudando como você e como os seus colegas aí da Deloitte. Sem dúvida. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Um bom dia para todos. Obrigado pelo pessoal que está assistindo aí.